Graça e paz, povo abençoado, gente querida, tudo bem com vocês? Como você está, meu irmão precioso? Tudo bem, irmã amada, mulher abençoada de Deus, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo bem, graças a Deus, e mais uma vez estamos iniciando esta live, né? Meu coração está cheio de alegria, porque eu sei que eu vou chegar até você, como aquela voz, nada mais que isso. Mas vou falar a você a infalível palavra do Evangelho da graça de Deus. E vou repetir as mesmas coisas. Em Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, Paulo diz: pois não me envergonho do Evangelho. Agora ele revela uma coisa intensa e poderosa. Ele diz: porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que acredita no Evangelho. Então Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus direcionado a quê? Direcionado para a salvação daquele que acredita no Evangelho. E vamos à mesma observação. Eu preciso entender o que é Evangelho. Evangelho não é o Velho Testamento. Evangelho não é a lei de Moisés. Evangelho não é a história do povo de Israel, o judaísmo. Aquilo não é Evangelho. Evangelho também não é Mateus, Marcos, Lucas e João antes da cruz. Por que não é Mateus, Marcos, Lucas e João antes da cruz? Porque Jesus está cumprindo a lei. Ele é um judeu, nascido de mulher, nasceu sob a lei e está cumprindo a lei. Então Mateus, Marcos, Lucas e João é lindo. Jesus fez milagres, multiplicou o pão, curou leprosos, andou sobre as águas, controlou o vento e a tempestade, não é? Ele fez e falou coisas maravilhosas. Mas se você for atentar para o que ele disse, ele nunca pregou o Evangelho da graça de Deus. Quando aquele homem rico, homem de posição social, chegou até ele e perguntou: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aquele homem, ele era observador da lei. E no entendimento dele, ele tinha que fazer alguma coisa para herdar a vida eterna. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus não falou para ele: olha, se você acreditar em mim, você vai ser salvo, não precisa fazer nada. Jesus não falou: olha, eu sou o que trago a graça. Se você acreditar em mim, pela minha graça, você vai ser salvo. Ele disse isso? Não. O que Jesus Cristo disse? Direcionou ele para a lei. Por que direcionou ele para a lei? Porque Jesus está cumprindo a lei. O Evangelho da graça de Deus não começou ainda. Jesus não morreu na cruz, não ressuscitou. O Evangelho da graça de Deus ainda está oculto, não foi revelado. Então o que Jesus diz para ele? Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Aí esse homem perguntou: tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Por que Jesus apontou a lei para ele? Por que Jesus não pregou o Evangelho da graça de Deus para ele? Jesus não falou nada que ele teria vida eterna pela graça de Deus. Por que Jesus não falou? Porque Jesus está cumprindo a lei. A lei está em vigor. A lei esteve em vigor até quando Cristo disse: está consumado, e morreu ali na cruz do Calvário. Então Mateus, Marcos, Lucas e João é bonito os milagres que ele fez. Ele expulsou o demônio, curou a mulher do fluxo de sangue, limpou os leprosos, né? Estendeu a mão daquele homem que tinha a mão mirrada e fez coisas extraordinárias. Mas isso não é Evangelho. Na mente de Paulo, quando ele fala o Evangelho é o poder de Deus, ele sabe que o Evangelho começa da cruz para frente. E você?
sabe isso também? Sabe que o Evangelho não é Velho Testamento. Velho Testamento é a história do povo judeu. Aquelas promessas que eles fazem no Velho Testamento é para aquele povo que era obrigado a guardar a lei. Não tem nada a ver comigo e com você. Nós não somos judeus. Nós não somos aquelas pessoas do passado. Eles são judeus, nós somos gentios. Então aquelas promessas, aquelas coisas todas, era entre Deus e os judeus. Os gentios não estavam incluídos naquilo. Então se eu pegar você, ficar pregando Gideão, ficar pregando a farinha da panela, o azeite da botija, falar da prosperidade de José, falar Elias fez cair fogo do céu e contar aquela coisa toda e dizer que aquilo vai acontecer na sua vida, não é verdade, porque aquilo não é evangelho, aquilo é a história do povo judeu. Agora o evangelho começa depois da cruz, é revelado ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz: o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, agora Deus todavia se revelou aos seus santos, isto é, Cristo em vós, esperança da glória. Então o evangelho é revelado ao apóstolo Paulo, estava oculto daquelas pessoas do passado. Se você chegasse para Salomão, que foi o rei mais sábio da terra, me fala alguma coisa do evangelho, ele ia falar muitas coisas de sabedoria, porque ele foi o rei mais sábio da terra. Mas ele não ia falar nada sobre a graça de Deus, sobre o Cristo crucificado, sobre a justificação. Por quê? Porque ainda que ele fosse muito sábio, ele não conheceu nada do evangelho da graça de Deus. Será que você compreende o que eu estou dizendo? Se você chegasse para Isaías, que escreveu o capítulo 53 e profetizou que ele morreria na cruz, e tudo aquilo foi lindo, mas se você chegasse para Isaías e falasse: Isaías, você que escreveu o capítulo 53 do teu livro, me fala sobre a graça de Deus, ele não iria poder falar, porque ele não conheceu o evangelho da graça de Deus. A visão que ele teve foi do Cristo crucificado, e parou por ali, e trouxe isso para nós. Então quando Paulo fala o evangelho, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Então o poder de Deus é o evangelho, e esse poder é um conhecimento que chega a nós, um conhecimento profundo do que Cristo fez na cruz, daquilo que se consumou na cruz, da graça de Deus trazida pelo Senhor Jesus Cristo. Então quando esse conhecimento chega a mim o poder de Deus. O poder de Deus não é ficar tremendo, gritando, revelando, sapateando, rodando, oração forte, Senhor, vem com teu poder, vem. Não é nada disso. O poder de Deus é um conhecimento. Você entende isso? E quando a pessoa conhece isso, se cumpre nela o que Jesus Cristo disse: vocês vão conhecer a verdade. Isso é uma palavra que ele jogou dali para frente. E quando vocês conhecerem a verdade, o que essa verdade conhecida vai fazer por vocês? Conhecereis a verdade, e a verdade conhecida. Você precisa conhecer o evangelho, conhecer cada carta de Paulo. Nela está contido este evangelho da graça de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade conhecida vos libertará. E o que é a verdade? É o evangelho da graça de Deus. Eu tenho este privilégio de chegar até você. Você pessoa de valor, você filho de Deus, você que foi justificado pelo sangue da cruz, comprado por este sangue. Eu quero ler aqui um verso para você, que se encontra em Atos capítulo 20, no verso 28. Preste muita atenção no que eu vou te dizer. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos,
Para quem Paulo está dirigindo esta palavra? Para os bispos da igreja de Éfeso, que ajudavam Paulo a ensinar, a edificar a igreja. Então Paulo está dizendo a eles: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, cuidar da igreja, dar o alimento para a igreja. Agora Paulo fala uma coisa extraordinária, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então quer dizer que eu, você, que somos a igreja de Deus, nós somos comprados pelo sangue de Jesus Cristo, pelo seu próprio sangue. Olha como isso é glorioso e poderoso. Então isso é o Evangelho, que é o poder de Deus, e eu chego até você para falar essas coisas simples que estão aqui nas Escrituras. Talvez você está 20 anos dentro da minha igreja e não aprendeu nada disso, só aprendeu a fazer votos, sacrifício, jejum, campanha, corrente, essas coisas que não são Evangelho, que te escravizaram. Mas eu chego até você com esse leitinho, que é o Evangelho da graça de Deus, e assim eu me torno um colaborador, nada mais que isso, do teu crescimento espiritual. Mas vamos para a palavra de hoje. Estamos naquela série de pregações sobre carta de Paulo aos Colossenses. E estamos no verso 1 e 2 que eu vou ler agora. Colossenses capítulo 1, versos 1 e 2. Então Paulo diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, e isto da parte de Deus. Na live passada nós falamos sobre o que Paulo disse, que ele era um apóstolo por vontade de Deus. Trabalhamos nesse pensamento. O título da live passada é Separado para o Evangelho. E hoje nós vamos trabalhar no verso de número 2. Ele está endereçando a carta aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, e vamos falar sobre a saudação de Paulo. Paulo diz: graça e paz da parte de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes de trabalharmos neste verso, vamos à pergunta: por que Paulo escreveu esta carta aos Colossenses? O que estava acontecendo com essa igreja que Paulo teve a inspiração de escrever esta carta a eles? Então temos falado que nesta igreja entrou 4 heresias, 4 falsas doutrinas, 4 ensinos que eram contrários ao Evangelho da graça de Deus. Então quais são eles? Primeiro, o asceticismo. O que é o asceticismo? É todo ensino que traz sofrimento, que traz penalidade para mim, que traz culpa, que traz um rigor ascético, um monte de lei e de normas que me escravizam. Então, vamos identificar isso. É do asceticismo que vem: olha, você tem que pagar preço. Você tem que pagar um preço. Deus fez a parte dele, você tem que fazer a sua. Você tem que jejuar, tem que se sacrificar. Tudo tem que pagar preço, tudo tem um custo, não é? E um monte de normas e de obras e de regras que é imposta sobre você, que lhe causam penalidade, que lhe causam dor, lhe causam sofrimento. Então o asceticismo é isso, é esse monte de coisas que traz sofrimento para as pessoas, que escravizam as pessoas dentro da igreja,
que em tudo ela tem que pagar preço. Eles apresentam a essas pessoas um Deus de barganha. É um Deus que o tempo todo ele está te cobrando coisas. O que você vai dar para ele? Eles vão dizer, olha, Jesus fez a parte dele, agora você tem que fazer a tua. E o tempo todo eles querem que você dê o melhor para Deus, você faça isso para Deus. É como se Deus chegasse diante de você e dissesse, o que você vai me dar hoje? Qual a oferta que você vai me dar hoje? O que você vai fazer por mim? Dependendo do que você apresenta, ele vai avaliar, entende? E vai aceitar e vai barganhar com você. Olha, você me dando isso, eu vou te dar aquilo, eu vou te dar aquilo. Olha, você tem que pagar o preço disso, você tem que pagar o preço daquilo, porque você não pagando o preço, não fazendo a tua parte, então você não me deu nada, eu não vou te devolver nada em troca, eu não vou te abençoar. Então tem um monte de coisa dentro da igreja que traz sofrimento para as pessoas, que cobram delas, que exploram elas financeiramente, doutrinas que oprimem a mente delas, trazem sofrimento, trazem tristeza, trazem pesar. Quem sabe você está me ouvindo hoje pela primeira vez, e você foi vítima do asceticismo, te cobraram tanta coisa, te oprimiram com tanta coisa, dizendo que era vontade de Deus, te puseram na mente tantas prisões que trouxeram temor e escravidão para você, puseram na tua mente um Deus que te cobra, que quer muito de você, você sempre tem que dar o melhor para Deus, é o melhor, a falsa frase, você tem que dar o melhor para Deus, né? Se você não der o teu melhor, Deus não tem interesse por você, Deus não vai fazer nada por você. Então o asceticismo estava ali como doutrina dentro da igreja dos Colossenses. Qual outra coisa que entrou na igreja dos Colossenses? O gnosticismo. O que é o gnosticismo? É um tipo de esoterismo. As pessoas querem sentir Deus na carne, elas querem um Deus emocional, elas querem sentir arrepio, elas querem sentir calor, elas querem um Deus que vem nelas e descontrola elas, apaga a memória delas, elas caem no chão. Elas querem sentir um poder sobrenatural, então elas vão ficar tremendo, falando línguas estranhas, aquela coisa toda, e fica lá, aquela coisa toda, você entende? É um tal de sapato de fogo, canela de fogo, esse falso pentecostalismo que não passa de obra da carne. É o gnosticismo, as pessoas querem ver coisas. Deus para elas não fala pelo evangelho, a palavra do evangelho. Deus, para Deus falar, elas querem ouvir uma voz, sentir uma coisa, ter uma visão, ter uma revelação. Então é um Deus gnóstico. Vocês estão entendendo? Eu quero ler aqui no capítulo 2, no verso 18, onde Paulo fala: ninguém vos domine ao bel prazer, ou se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto de anjos, baseando-se em visões, enfatuado algum na sua mente carnal. Olha o gnosticismo aqui. Paulo está dizendo, olha, ninguém domine a tua vida, tenha controle sobre a tua mente, controle sobre a tua vida, baseado em quê? Em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal. Então são aquelas pessoas escravizadas por uma mente carnal que tem visões e tem revelações na mente dela, coisa que não vem de Deus, mas na cabeça dela ela acha que vem de Deus, e elas começam a revelar coisas da vida das pessoas. Deus manda te dizer isso, Deus manda você fazer aquilo, Deus me revela isso, Deus me revela aquilo, estou vendo isso, estou vendo aquilo, e começa a controlar, dizendo que é um dom de Deus, e começa a controlar a vida das pessoas, baseados em visões da mente carnal que ela produz. Então tem liderança na igreja que fala que tem dom de revelação,
E eles revelam de uma pessoa de camisa amarela. Você de camisa amarela, Deus manda te dizer: acabei de ver, Deus falou comigo, e aquele povo cego que não conhece o evangelho acredita. Aí a irmã vem pedir oração: olha, Deus me deu uma visão que você tem que fazer isso, fazer aquilo. Eles não olham para a palavra. Tudo Deus fala por visão, por revelação. Eles têm imaginações que não passam de feitiçarias da carne. Então Paulo está dizendo: ninguém domine a tua vida, te domine ao bel prazer dele, dizendo que teve visão disso, visão daquilo, eu vi isso, eu vi aquilo, Deus me revelou, Deus falou. Olha aí no YouTube uma mulherada que se diz pastor e profeta. Olha, Deus tem algo forte para você hoje, Deus vai mudar a tua vida. Deus me manda de dizer: esta madrugada eu estava orando e Deus me mostrou isso, e Deus me mostrou aquilo. E fica aquele monte de gente atrás dessas mulheres que não tem nada de Deus. As revelações que elas têm é coisa da cabeça delas, é coisa da carne delas, das imaginações delas. Elas se autodenominam profetas e controlam a vida das pessoas. Escravizam as pessoas dizendo que é a voz de Deus. Isso é o gnosticismo. Eu quero sentir Deus nas emoções, eu quero chorar, né? Por que existe tanta música dentro da igreja? Porque as pessoas querem emoções, elas querem cantar, elas querem músicas que falam do problema dela, que vai resolver, né? Quer vitória, vai chorando, geme, chora. Elas querem essas coisas, né? Para se emocionar. Tudo isso é um gnosticismo. Você entende essa linguagem? Então ninguém pode dominar a tua vida a bel prazer, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na mente carnal. Então essa mente carnal produz um monte de imaginações, de visões, de sensações. E as pessoas começam a ser controladas por uma liderança, por uma profeta, por uma irmãzinha que diz que vê tudo e revela tudo na vida das pessoas. É o gnosticismo, está cheio de gente assim. Tem uma ramificação aqui na igreja brasileira que se diz pentecostal. Quando você vai ver, eles não conhecem nada do evangelho da graça de Deus. Eles estão escravizados nas suas emoções, sentimentos, revelações, debaixo de uma liderança que controla a vida dele baseado em visões. Será que você aceita o que eu estou te dizendo? E qual outra coisa que entrou na igreja dos Colossenses? O misticismo. O que é o misticismo? É a mistura das religiões. Se você for ver um culto que se diz evangélico, em certas igrejas de hoje, você vai encontrar lá macumba, você vai encontrar lá um pouquinho de espiritismo, você vai encontrar lá catolicismo, e no meio de tudo isso, em nome de Jesus, você vai encontrar um pouquinho de Jesus, né? Aí você vai num culto lá, eles vão te dar agorada, eles vão te dar uma rosa ungida. De onde vem isso? Não vem da macumba. Eles vão fazer um corredor de sal grosso para libertar as pessoas vão tirar os seus sapatos e vão andar descalços no corredor de sal grosso. Eles vão te dar um saco plástico com água, um montão de mistura para você tomar o banho do descarrego. De onde vem isso? Da macumba. Não vem? Eles vão invocar demônios, manifesta demônio disso, manifesta demônio daquilo. Olha para as cartas de Paulo. Alguma vez ele orientou que você tem que invocar demônio dentro da igreja para expulsar? Ou entrevistar demônio com microfone? Abre os teus olhos para o que eu estou te dizendo. Não é verdade? Eu ia quando criança, já falei isso, ia lá na igreja católica, tinha uma água benta, eu fazia assim na mão, naquele frasco que eles punham lá, fazia o sinal da cruz lá, me benzia com água benta. A água benta do catolicismo virou agorada e ungida. O sal grosso da macumba virou sal grosso ungido. As rosas que eles usavam para macumba virou rosa ungida. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Esse misticismo está aí. Você vê essas igrejas da mídia distribuindo essas coisas oradas. É chavinha da casa própria. Você tem que dar uma oferta
para pegar a chavinha ungida. Aí você leva para casa, Deus vai te dar a chave da casa própria. Aí é tijolinho, você não vê isso. Um montão de tijolinho de plástico de miniatura é o tijolo da casa própria. Você tem que pagar aquela campanha, fazer aquele voto, pegar o carnê da contribuição, e você vai levar um tijolinho, creia que você vai ter a casa própria fazendo isso, não é? E um pedacinho de pano que é a veste de Jesus, é ungido, aí você tem que dar aquela oferta, e vai pegar um pedacinho de pano. Olha que loucura, que alguém diz que consagrou no altar, e aquele pano é um pedacinho da veste de Jesus que vai fazer um milagre na tua vida. Aí você vai tomar um banho com sabonete, que é ungido para atrair mais o teu marido, ou então arrumar alguém. Aí é uma balinha da cura, uma balinha ungida. Foge desses lugares, isso não é evangelho. E aí você vai tomar um passe lá. Aí pastor, vem aqui na frente, que me põe a mão na cabeça, sui, vai empurrando a pessoa para ela cair ali no chão, né? É a mesma coisa que no espiritismo, vai tomar um passe no espiritismo, vai pôr a mão na cabeça, como se fosse limpar o corpo. É a mesma coisa que o evangelho faz, põe a mão na cabeça dos outros e manda sair um monte de crente que nunca saiu nada deles. Eles estão cheios do mal. Então o misticismo invadiu as igrejas aqui no Brasil. Você vai lá, é um monte de coisa orada, um monte de coisa consagrada, cópia da Arca da Velha Aliança, roupa ungida, nó na camisa do avesso para desamarrar, é garrafa com água, frasquinho com suco de uva que representa o sangue de Jesus, é um monte de coisinha ungida, macumba, isso é um puro feitiço, e vai distribuindo para as pessoas para libertar a vida delas. Isso aí também estava acontecendo com os colossenses. E que outra coisa, a quarta coisa que entrou lá, também lá tinha o pessoal da lei. O pessoal que queria praticar as festas judaicas, festas das primícias, se voltar para a lei. Também, então imagine uma igreja que uma parte vai para o gnosticismo, outra parte para o asceticismo, outra parte misticismo, outros guardando a lei. Olha a cabeça dessa gente como está. Então quem frequenta esses lugares que estão debaixo de lei, a cabeça deles é isso, vai para lá, uma hora vai para cá, outra hora esse objeto cura, outra hora é água, outra hora ele vai para lá, ele não entende nada do evangelho da graça de Deus. Ele está escravizado, a cabeça está assim, ele não tem certeza, um dia ele é salvo, Deus é poderoso, no outro dia Deus vai pesar a mão e trazer maldição, um dia Deus está guardando, no outro entrou um diabo na casa dele, Deus não guarda mais, ele tem que fazer uma campanha de libertação. Olha a cabeça dessa gente, essa gente está sendo jogada para todo lado. Imagina uma igreja onde o ensino é isso, a confusão que eles vivem, com medo de um monte de coisas, só vê demônio, se tornam supersticiosos, tudo é o diabo. Bateu um ventinho assim, a porta se mexeu, ó, tem um demônio ali na porta, a cortina fez assim, ó, entrou um diabo pela janela, tudo é o diabo. Você já percebeu isso? A igreja dos Colossenses estava assim. O que aconteceu com eles? Eles perderam a obra da cruz de vista. Eles perderam quem era Jesus Cristo de vista. Eles perderam a visão da graça de Deus, ficaram tão envolvidos com essa falsa doutrina, que perderam a visão do Evangelho. Ficaram cegados para essas confusões todas. E Paulo vai escrever esta carta e mostrar quem é Cristo, o que Cristo já fez por nós, para tentar trazê-los de volta à sobriedade. Então nós estamos começando, capítulo 1, versos 1 e 2, né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos. Agora, como Paulo cumprimentava a igreja? Ele cumprimentava a igreja, graça e paz. Paulo escreveu 14 cartas daqui da Bíblia do Novo Testamento, de Romanos a Hebreus.
As 13 primeiras cartas ele cumprimenta a igreja e a quem era endereçada a carta, como Timóteo e outros mais, dizendo graça e paz, essa graça e paz que vem da parte de Deus. Por que Paulo cumprimentava a igreja assim? Porque Paulo sabia desses dois pilares da graça de Deus. Então Paulo cumprimentava: meus irmãos, graça, tudo é pela graça, é o evangelho da graça. E neste evangelho da graça, quando eu entendo, eu entro em paz. Este evangelho da graça vem da parte de Deus, e esta paz vem da parte de Deus. Quando Paulo saudava e cumprimentava a igreja, Paulo queria despertar neles a verdade poderosa da graça de Deus, a paz que esta graça de Deus trouxe para quem vive no evangelho da graça de Deus. É por isso que sempre que eu começo essa live aqui dizendo graça e paz, era a forma que no evangelho um cumprimentava o outro. Não me leve a mal, mas eles não ficavam só Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Pode falar Abba Pai, é bom, mas Paulo falava mais graça e paz. Entende? Tem alguma coisa a falar só Abba Pai? Não, Abba Pai. Nós clamamos, o Espírito testifica que nós somos filhos de Deus e clamamos Abba Pai. Mas também podemos cumprimentar uns aos outros, graça e paz, porque isso faz parte do evangelho da graça de Deus. Então vamos trabalhar nas duas palavrinhas. Hoje vamos trabalhar sobre a palavra graça, e na live que vem vamos trabalhar sobre a palavra paz. As duas palavras que Paulo saudava e cumprimentava a igreja: graça e paz. Então vamos começar a trabalhar na palavra graça. Vamos lá, João capítulo de número 1. Vamos encontrar uma coisa que você tem que tê-la bem definida no seu espírito, no seu coração. Esse verso que vamos ler é um divisor de águas. Ele reparte duas coisas: lei para um lado e a graça para o outro. Velho Testamento para cá e a graça para cá. Então, João capítulo de número 1, vamos ler o verso 17. Preste muita atenção, olha aqui para mim, presta atenção. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Olha a primeira parte do verso. A lei foi dada por intermédio de Moisés. Até onde a lei vigorou? A lei teve o seu vigor até a cruz, quando Cristo disse: está consumado. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, ele derramou sangue na cruz, e dali para frente se institui no sangue dele uma nova e eterna aliança. Então, parte A do verso: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, ponto e vírgula. A graça e a verdade vieram por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Olha que coisa, a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade, elas vieram por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Você está entendendo? Então Cristo é aquele que traz a graça de Deus. Ele é o autor da graça de Deus. A lei foi dada por intermédio de Moisés, velha aliança. Mas a graça e a verdade, elas vieram por meio de quem? Olhe para mim. Por meio de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo traz a graça e a verdade. O que é essa verdade? Quero ler aqui. Se ele trouxe a graça e a verdade e vieram por meio dele, significa o quê? Que essa graça e a verdade não existia na velha aliança. Era uma coisa que foi trazida por Jesus Cristo agora. Está vendo o divisor de águas? Então o que é essa verdade? Vamos lá para Efésios capítulo 1. Que verdade é essa que Jesus Cristo trouxe,
que não estava presente na velha aliança. Olha lá, Efésios 1, vamos ler aqui, verso 13. Em quem também vocês, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, presta atenção, vou começar de novo. Em quem também vocês, depois que vocês ouviram a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? Agora Paulo vai dizer o que é a palavra da verdade. O evangelho da vossa salvação. O que é o evangelho da vossa salvação? É o evangelho da graça de Deus. Então o que Paulo está dizendo? Depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o que nós estamos dizendo? A graça e a verdade, duas coisas que vieram por Jesus Cristo, que não estavam presentes lá na velha aliança. A graça e a verdade vieram por meio de quem? De Cristo. Então o que é essa verdade que veio por meio de Cristo? Paulo fala, depois que vocês ouviram a palavra da verdade. Ele diz o que é esta palavra da verdade. O evangelho da vossa salvação. Então esta verdade que Cristo trouxe é esse evangelho da graça de Deus. É o evangelho da nossa salvação. Esse evangelho estava oculto das pessoas do passado, mas foi revelado depois da cruz para o apóstolo Paulo. Esse evangelho esteve oculto daquelas gerações passadas. Quero ler aqui para vocês Colossenses, presta atenção. Colossenses capítulo 1, nós vamos abordar isso mais para frente de novo. A partir do verso 26, preste muita atenção, olha. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. O que esteve oculto? Olha, Paulo fala, o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações. Então aquele pessoal do passado, aquelas gerações do passado, eles conheceram isso? Não conheceram, porque esteve oculto aos olhos dele, oculto ao entendimento deles. Foi uma coisa que eles não compreenderam. Então Paulo fala, o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Quem são seus santos? Somos nós. Este mistério que esteve oculto das gerações passadas, que eles não conheceram agora. Quando Paulo fala agora, ele, naquele tempo dele, de lá para cá, esse mistério foi manifestado, foi revelado aos seus santos. E ele diz assim, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, não entre os judeus, entre os gentios. E o que era esse mistério? Cristo em vós, Cristo em nós, a esperança da glória. Deus tem uma glória, essa glória tem uma esperança. E qual era a esperança da glória de Deus? Ver Cristo em cada um de nós. Ninguém entendeu isso no passado. Será que você entende? O que é que revela estas coisas? É o evangelho da graça de Deus. Essa é a verdade que estava oculta das gerações passadas, que foram reveladas a nós. Quero ler aqui Colossenses 2, nós vamos abordar isso mais para frente. E vamos ler, gostaria pois que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja vinculado e confortado juntamente em amor, e tenham eles toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mistério de Deus. Jesus Cristo que trouxe a graça e a verdade. A verdade é o evangelho da graça de Deus. Então Paulo está numa luta grande para que os colossenses compreendessem
plenamente o mistério de Deus. E ele fala, o mistério de Deus é Cristo, a manifestação de Cristo. Olha o que ele diz no verso 13. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então em Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então tudo isso o pessoal do passado não compreendeu. Eles não conheceram o Evangelho da graça de Deus. Então o que João está dizendo? A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Que verdade é essa? A verdade é a palavra da verdade, o Evangelho da graça de Deus. Isso veio por meio de Jesus Cristo. Então quando Paulo fala, meus irmãos, graça e paz, e cumprimenta a igreja com essa palavra graça e paz, Paulo está nesse cumprimento despertando o conhecimento deles para que entendam a graça de Deus, para que venham ter clareza sobre a graça de Deus, para que venham ter conhecimento, venham ter fé na revelação da graça de Deus que vem através do Evangelho da graça de Deus. E a verdade? A verdade é o Evangelho da graça de Deus. Então quando Paulo fala graça, ele sabe que todos aqueles chamados, os predestinados, quando falou graça, cumprimentando a igreja, vai despertar neles o conhecimento. Você entende? Minha irmã preciosa, você está aí, você entende, meu irmão, o que eu estou dizendo? Meu irmão querido, que ficou 20 anos numa igreja de lei, numa igreja pentecostal e nunca ouviu o Evangelho ali. Será que você está entendendo? Esse leitinho, essa coisa tão simples que eu estou explicando, que está diante dos nossos olhos. Será que você entende? Então o que é a graça de Deus? Deus me deu gratuitamente todas as coisas que eu jamais poderia ter. E fez por mim o que eu jamais poderia fazer. Eu só recebo, eu não tenho participação de nada. Ele me deu o que eu jamais poderia ter gratuitamente, fez por mim o que eu jamais poderia fazer por mim mesmo. Por isso que, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, que coisa profunda o que Cristo fez na cruz. Que obra perfeita, que sacrifício perfeito. Que palavra, está consumado. Está consumado. Quero ler aqui uma passagem para você, que me veio à mente aqui agora, Lucas capítulo 24, a partir, verso 44, Lucas 24, 44, preste muita atenção. A seguir Jesus lhe disse, são essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo que de mim está escrito. Aonde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O que Jesus está dizendo? Ele está ali no caminho de Emaús com aqueles discípulos. Ele diz que importava que se cumprisse tudo o que a velha aliança se referia a ele, tudo que de mim está escrito. Está escrito aonde? Presta atenção. Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então tudo que a lei dizia a respeito de Jesus, tudo que os profetas maiores, profetas menores, disseram a respeito de Jesus, tudo que foi profetizado nos salmos a respeito de Jesus, o que ele está dizendo? Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito. Então quando Jesus está na cruz, tudo que a lei dizia se cumpriu, tudo que os profetas disseram se cumpriu, tudo que foi dito nos salmos se cumpriu,
tudo se cumpriu na cruz do Calvário, acabou a velha aliança. Depois que tudo se cumpriu, quando ele viu que tudo havia se cumprido, quero ler aqui para você a palavra da cruz, né? Deixa eu achar aqui que eu... Agora eu não lembro a passagem aqui. Mas vamos falando, quando tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu aonde? Na lei de Moisés, nos salmos e nos profetas. Então, quando tudo se cumpriu, Jesus Cristo disse, está consumado. E quando ele morre ali na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Então tudo se cumpriu, dali para frente é que vai começar esse evangelho da graça de Deus. Será que você entende isso? Então, Deus me deu gratuitamente o que eu jamais poderia ter. E fez por mim aquilo que eu jamais poderia fazer. João disse, a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade, elas vieram por meio de Jesus Cristo. A graça veio por Jesus Cristo e a verdade, que é o evangelho da graça de Deus, veio também por meio de Jesus Cristo. Agora vamos lá para Romanos capítulo 5. É um texto difícil de se entender, mas eu vou ler e vou tentar explicar, confiando que Deus é que abre o entendimento, é que nos liberta do véu. Esse texto que vamos ler, Deus faz um paralelo de Cristo e Adão em Cristo. Então vamos ler aqui. Romanos capítulo 5, verso 12, o que diz? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou uma segunda coisa, entrou a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O que Paulo está se referindo quando ele diz isso? A mente dele vai lá para Gênesis 3, quando Adão comeu o fruto que lhe era proibido comer. Deus havia dito, se você comer, certamente vai morrer. Ele comeu do fruto, a mulher comeu do fruto, deu ao marido, ele comeu, e eles morreram. Eles morreram. Eles foram destituídos da glória de Deus, eles se tornaram destruídos, depravados, estragados, eles foram extremamente mudados, a sua natureza, tudo foi mudado ali. Eles morreram, se tornaram um casal contaminado, estragado. O que é o pecado? É um sistema de destruição que entrou no nosso planeta pela desobediência de Adão. Estragou todo esse sistema, estragou a raça humana inteirinha. Mexeu e pôs em desordem todo o nosso planeta. Então, quando eles comeram do fruto, eles pecaram, eles ficaram destituídos da glória de Deus. Aquela imagem e semelhança de Deus foi destruída, foi transtornada, deixou de ser. O primeiro casal se tornou um casal destruído, depravado, estragado, doente. E eles tiveram filhos e filhas, e passaram este mal para toda a raça humana. Por isso que Paulo fala, por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte. Olha, presta atenção. Se essas coisas entraram no mundo, é porque fora do mundo elas já existiam. Por um homem entrou o pecado no mundo. Se entrou, é porque veio de fora, porque não existia nesse mundo. E pelo pecado entrou uma segunda coisa, a morte. A morte também veio de fora. Se eles entraram no mundo por permissão de Adão, é porque eles já existiam fora deste mundo, eles entraram. Quero que você pense nisso, um dia eu vou te explicar como isso aconteceu. Então Paulo fala, porquanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por isso que a morte existe.
É por isso que esse corpo vive alguns anos, fica doente e morre, vai voltar ao pó. É por isso que existe doença, fraqueza, corrupção. Esse corpo é atingido por um monte de vírus que vem de fora. Você entende isso? Por causa dessa coisa chamada pecado, que entrou no mundo. A morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Agora Paulo vai começar a falar uma coisa muito importante. Ele vai começar a fazer um paralelo. Isso aí é para a gente trabalhar na graça de Deus. Um paralelo por aquilo que entrou por Adão e um paralelo por aquilo que entrou por Cristo, para cada um de nós. Verso 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Agora presta atenção, o que ele está dizendo? Que assim como Adão pecou e contaminou a raça humana inteirinha, veja bem, não foi eu que pequei, foi você que pecou. Não éramos nós que estávamos lá diante do fruto e desobedecemos. Eu e você não tivemos a oportunidade de estar diante do fruto e não obedecer ou obedecer. Quem fez isso foi Adão. Eu não tive culpa nisso. Foi ele que permitiu que o pecado e a morte entrassem no mundo. Eu nem estava presente lá quando ele fez isso, mas porque ele fez e estragou e gerou filhos e filhas, todos nós recebemos a herança que ele recebeu por causa do pecado lá em Gênesis 3. Nascemos estragados, com uma natureza estragada, uma natureza corrompida. Nascemos debaixo dessa lei do pecado que está na nossa carne. Você entende? Então Adão fez a coisa errada e transmitiu essa coisa errada para a humanidade inteirinha. Eu não tive culpa, eu nasci assim. Por que Deus vai me condenar se eu não tive culpa, eu nasci assim? Então, por Adão entrou o mal, entrou o pecado, entrou a destruição, entrou a corrupção. Agora, olha a outra parte do verso, eu vou ler de novo. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um muitos morreram, agora ele vai fazer um paralelo com Jesus. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O que Paulo está explicando? Que Adão errou e contaminou todo mundo. O dom da graça de Deus é outra coisa. Agora vem um segundo homem, por isso que Cristo nasceu em forma de homem e era perfeito. Então, através de Cristo, Cristo agora traz o dom pela graça. E faz abundar esse dom sobre muitos. Adão trouxe o mal e estragou tudo. Cristo traz a graça de Deus e conserta todas as coisas na nossa vida. Em Adão, todos se tornam pecadores. Agora Cristo vem através da sua graça e nos pega e nos torna todos justificados. Adão é a porta que entrou o mal para todo mundo. Cristo é a porta que entrou o bem para todo mundo. Você está entendendo? Em Adão todos são condenados. Em Cristo, através da sua graça, todos somos absolvidos. Em Adão, todos estão escravizados. Mas em Cristo, todos estão libertos da escravidão. Em Adão, todos estão perdidos, mas em Cristo, todos somos salvos. Olha a graça de Deus. A graça e a verdade, elas vieram por meio de Jesus Cristo. Continua a leitura, verso 16. O dom, entretanto, não é como no caso que somente um pecou, é o que eu acabei de te explicar. Porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. O que Paulo está dizendo?
Adão cometeu um erro só e trouxe a condenação. Esse erro que ele cometeu abriu a porta para um monte de outros erros. Entende? Adão cometeu uma transgressão. E dessa transgressão cresceu-se milhares e milhões de transgressão. Agora o que ele fala? Agora a graça, olha lá, vou ler de novo. O dom, entretanto, não é como no caso que um somente pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. A graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Então, agora, no nosso tempo, no tempo de Cristo, não era uma questão de uma desobediência de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Esse mal cresceu e se desenvolveu a tal ponto que o mundo se tornou uma grande transgressão contra Deus. Existem milhares e milhões de transgressões. Então agora vem a graça de Deus através de Cristo. E ela encontra o quê? Muitas transgressões. Não é mais uma questão de ter comido do fruto. Eles se tornaram pecadores, estragaram a raça humana inteira. Então a raça humana inteira pratica um monte de pecado, um monte de coisa errada, um monte de estrago. Olha para o mundo como está. A raça humana, existe milhares e milhões de transgressão. Agora a graça pega todas essas transgressões, toda a penalidade, todo o mal que entrou por Adão. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. O que Paulo está dizendo? Que Cristo, quando vem como o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo, ele vai para a cruz. Tudo aquilo que entrou por Adão, todas as milhares e milhões de transgressões. Adão cometeu um erro, mas os erros hoje são milhares e milhões. Cristo pegou esses milhares e milhões de erros, trouxe-os sobre si na cruz, e quando ele vai para a cruz, ele mata, ele quita a dívida de todos os erros que entrou por Adão. Ele quita a dívida de todos os pecados. A morte dele na cruz é uma coisa gigantesca. A graça transcorre agora de muitas e milhões de transgressões para a justificação que dá vida. O que eu estou querendo dizer? É que quando Cristo vai para a cruz, você tem que entender isso e acreditar. Ele tomou sobre ele tudo aquilo que entrou por Adão e estragou a raça humana inteira, todos os pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você consegue acreditar que quando ele está na cruz derramando o sangue dele, ele é o Cordeiro de Deus e absorveu? Quando você pega uma esponja, presta atenção, seca, põe ela num balde com água, essa esponja vai embeber a água do balde, ela vai, quando você atirar dali, ela vem cheia de água, porque ela absorveu aquela água que estava no balde. Então Cristo ali na cruz, é como se ele absorvesse todo o pecado do mundo. Você consegue entender isso? Toda a culpa, toda a transgressão, tudo que entrou por Adão, absorvesse sobre ele. Quando ele morre, ele quita tudo isso, ele mata, ele destrói, ele paga o preço de todas essas coisas. Agora, uma coisa que você tem que entender: aqui não é uma questão de presente, passado e futuro. Nós estamos no tempo, e para nós é isso, é passado, presente e futuro. Mas a morte de Cristo na cruz, apesar de ter sido no tempo, é uma coisa que extrapola o tempo. Porque quando Cristo está na cruz e ele absorve o pecado do mundo, isso extrapola o tempo. Ele absorveu o pecado até o último segundo de existência desse planeta. Você está entendendo? Ele morreu pelo passado, pelo presente e pelo futuro. A morte de Cristo na cruz compreende toda a existência da raça humana aqui na Terra. É uma coisa que abrange todo o futuro.
É como se ele fosse lá no futuro e absorvesse toda a transgressão de lá também e tivesse o poder de trazê-la sobre si. E na cruz liquidar com toda a transgressão da existência da raça humana. Por isso que o sacrifício da cruz é a coisa mais gloriosa. É gigantesca, é extraordinário. É poderoso. Ele morreu pelo pecado de toda a existência da raça humana. Passado, presente e futuro. Você tem coração para entender isso? Então está tudo pago. Quando nós dizemos que está tudo pago, é porque está tudo pago. Entende? Quando nós dizemos que uma pessoa não perde a salvação, é que está tudo pago. Cristo pagou pela vida dela inteira. Quando você encontrou Jesus, creu, recebeu o Evangelho da graça de Deus, é salvo. O efeito da morte de Cristo na cruz, do seu sacrifício perfeito, quitou a dívida por tua vida inteira. Se amanhã você vier a errar e ter defeitos, está pago. Ele pagou por toda a tua existência aqui na terra. Olha como isso é grande. Você consegue enxergar isso comigo? Está tudo pago. Está tudo pago. Ele quer que vivamos fazendo coisa errada? Não, aquele que é de Deus gosta de fazer tudo certinho. Não gosta das obras da carne, não gosta de coisas erradas. Já tem um programa no espírito dele para o bem. Ele não precisa mais de lei, não pode, não pode, não pode, porque dentro dele, a lei do espírito da vida já mostra para ele aquilo que não pode. Ele jamais vai, bom, agora que eu não perco a salvação, eu vou fazer tudo a coisa errada. Já que a salvação não se perde mesmo, eu vou fazer um monte de coisa errada. Não, quem fala assim é que não entende nada do Evangelho da graça de Deus. O nosso espírito já está programado para fazer o bem, para nunca fazer coisa errada. Agora nós estamos presos num corpo de carne que pode errar. Mas o programa eterno já está dentro de nós para praticar tudo aquilo que é limpo e verdadeiro. Então, continuando a leitura, ele vai explicando isso que eu estou te dizendo. Se pela ofensa de um, verso 17, Romanos 5,17, se pela ofensa de um e por meio de um reinou a morte, olha lá, se pela ofensa de um e por meio de um reinou a morte, então a ofensa de quem? De Adão. Se pela ofensa de um e por meio de um, que foi Adão, reinou a morte, olha para nós agora. Muito mais, olha, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só. De quem? De Jesus Cristo. Olha de novo o paralelo entre Adão e Cristo. Se pela ofensa de um e por meio de um reinou a morte, agora isso é Adão, agora Cristo entra em ação. Olha a graça sendo revelada. Quem é que trouxe a graça? A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Graça e paz. Paulo cumprimentava a igreja. Se pela ofensa de um e por meio de um reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça vão reinar em vida por meio de um só, a saber quem? Jesus Cristo. Adão trouxe a morte e reinou a morte. Cristo trouxe a vida e a justiça e reinou a vida e trouxe tudo isso para nós. Então hoje nós podemos reinar em vida. O que é reinar em vida? Eu vou viver o Evangelho me põe acima desse mundo, me põe acima de todas as coisas, me dá capacidade de resistir aos problemas, capacidade de resistir aos temores, capacidade de resistir à mentira deste mundo, às mentiras desta vida, e permanecer num nível profundo, mesmo vivendo no meio de toda essa confusão desse planeta, viver uma vida totalmente liberta, tendo domínio sobre todas essas situações. Se pela ofensa de um e por meio de um reinou a morte, Adão, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Então nós estamos em Cristo,
Nós reinamos em vida, recebemos abundância da graça, o dom da justiça, fomos justificados, reinamos em vida por meio de um só, saber Jesus Cristo. Nós não reinamos em vida sozinho, individuais, reinamos em vida por meio de Jesus Cristo que habita em nós. Verso 18: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, presta atenção, pois assim como por uma só ofensa que Adão cometeu, veio o juízo sobre todos os homens, passou o juízo para todos os homens. Agora Cristo vem através da sua graça e faz a coisa ao contrário, olha lá. Porque como pela desobediência de um, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um, muitos se tornaram justos. Verso 18: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, Adão, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então Adão, pela desobediência, trouxe a morte para todos os homens. Isso veio por meio de um só Adão. Agora o outro, Jesus Cristo, por um ato de justiça dele, ele foi para a cruz, tirou o pecado do mundo, se sacrificou por cada um de nós, morreu por cada um de nós. Por esse ato de justiça que ele praticou na cruz, veio a graça sobre todos nós para a justificação que dá vida. Então Adão trouxe a condenação, Cristo trouxe a graça, a absolvição e a justificação que dá vida. Então Cristo nos tira pela sua graça de tudo que herdamos de Adão. O que ele fez na cruz dá o poder de trazer a graça, de nos justificar, de nos libertar de tudo que veio de Adão para que nós temos vida. Em Adão todos morrem, em Cristo todos vivem. Em Adão são todos escravizados, em Cristo são todos libertos. Em Adão vem o julgamento, em Cristo ele foi julgado no meu lugar, vem a absolvição. Em Adão vem a condenação, em Cristo vem a salvação. Tudo isso por meio do quê? Por meio da graça de Deus. Graça e paz, estamos na palavra graça. Tudo isso que eu estou te dizendo é a graça, o que Cristo trouxe. Então não há mais condenação. Cristo trouxe vida, nos libertou da morte de Adão. Cristo trouxe a libertação, nos libertou da escravidão de Adão. Cristo trouxe a absolvição, nos libertou da condenação de Adão. Isso que eu estou te pregando é o Evangelho da graça de Deus. Não está escrito aqui? Não está escrito assim? Porque pela desobediência de um, muitos se tornaram pecadores. E por meio da obediência de outro, muitos se tornaram justos. O que Paulo está dizendo? Adão desobedeceu, muitos se tornaram pecadores. Mas Cristo obedeceu. Adão desobedeceu, transferiu a desobediência para muitos se tornaram pecadores. Cristo obedeceu e transfere a obediência, muitos se tornam justos. Eu creio em Cristo. Então eu sou justificado por aquilo que Ele fez por mim na cruz, pelo seu sangue derramado. Vocês estão entendendo a diferença? Ele trouxe a graça, está tudo consumado, está tudo feito, tudo nos foi dado gratuitamente, está tudo realizado, tudo que entrou por Adão, Cristo pôs um fim na cruz e trouxe para mim a graça abundante dele, todos os benefícios da cruz me é dado gratuitamente. Porque pela desobediência de um homem, muitos se tornaram pecadores. Por meio da obediência de outro, que é Jesus Cristo, muitos se tornaram justos. Então Deus nos tira de Adão e nos põe em Cristo. E em Cristo nós não somos mais pecadores, nós somos justos, justificados, sem condenação, sem culpa. Você consegue crer nisso? Tudo isso temos algum mérito? Não, é a graça de Deus.
Aí ele vai dizendo, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, em Adão abundou o pecado. Cristo vem, leva o pecado na cruz, mas em Cristo superabundou a graça. Adão fez abundar o pecado na terra, Cristo veio, tirou este pecado e fez superabundar a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você consegue entender isso? O que nós estamos falando? No verso 2 de Colossenses 1, onde Paulo cumprimenta a igreja, ele sauda a igreja dizendo o quê? Graça e paz. Graça e paz. João diz, a lei foi dada por intermédio de Moisés, acabou. Agora a graça e a verdade, que é o evangelho da graça de Deus, já vieram por meio de Jesus Cristo. Graça e paz. Na live que vem vamos falar da paz. Por isso que Paulo, com toda a propriedade, sabedoria, em Efésios capítulo 2, que nós falamos isso aqui direto, no verso 8 ele diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. O que Paulo está dizendo? Pela graça, essa graça que Jesus Cristo trouxe. Por essa graça nós somos salvos mediante a fé. Fé em Jesus. Isso não vem de mim, eu não consigo produzir nada. Não existe uma obra que eu possa fazer que me dê condições de salvação. Não existe um sacrifício que eu possa fazer que me dê condições de salvação. Não existe nenhum esforço. É impossível para o homem fazer alguma coisa que Deus olhe e fale, olha, por isso que você fez, eu vou te salvar, você merece. Não! Para o homem é impossível fazer alguma coisa e salvar-se a si mesmo. Por isso que, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós. Não vem de vós. Não vem de vós, não vem das suas obras, não vem da disciplina que a igreja lhe impõe, não vem desse monte de campanha, voto de sacrifício, regra, e um monte de doutrina excessiva que te escraviza. Não vem de vós. É um dom, é um presente de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, como que Paulo cumprimentava a igreja? Graça e paz. Graça e paz que vem da parte de Deus. Graça e paz que vem da parte de Deus. Vamos terminar lendo lá, Colossenses, capítulo de número 1. Onde Paulo diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que se encontram em Colossos. E como Paulo fala, cumprimenta eles com duas verdades pilares do Evangelho. Graça, acho que quando Paulo falava, meus irmãos, graça e paz, o coração deles se encheu, porque eles conheciam a graça de Deus. Eles sabiam que na graça de Deus todo obstáculo foi removido. E nós estamos em paz com Deus, e Deus está em paz com cada um de nós. Por isso, meu irmão querido, alegra o teu coração. Minha irmã querida, alegra o teu coração. Onde abundou o pecado, olha que coisa linda, superabundou a graça. Graça e paz. Vamos ficando por aqui, terminando esta live. Foi uma alegria grande poder estar com você. Eu termino esta live declarando isso, que a tua vida, você mesmo, a tua vida vale mais que o mundo inteiro.